Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui com o nosso podcast Câmara Off, tudo o que acontece quando as câmeras se desligam. E hoje nós estamos aqui especialmente para conversar, trocar uma ideia aqui com a nossa secretária de Cultura e Turismo, Bárbara. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal. Tudo certinho? Tudo certinho, Bárbara? Tudo bem, obrigado pelo convite. Tamo aí. Bárbara, é o seguinte, vamos começar assim. Você era daqui, de Chavantes? Sim, sempre morei em Chavantes. Aí depois dos 18 anos fui embora aí para vários lugares, estudar, trabalhar. Então sempre morei fora, mas também sempre voltei. E até o fim de dezembro agora eu estava fora. É. Até quando chegou o convite para que eu pudesse estar como secretária, né? E aí eu voltei para a cidade onde aqui é o meu lugar, Aqui, né? né? Precisei ir embora por questão estudo, trabalho, mas é aqui que eu gosto, eu sempre amei e sempre vou amar Chavantes. Certo. E você estava morando por onde? São Paulo, São Paulo, capital mesmo? isso, trabalhava com assessoria de imprensa, um escritório com influenciadores digitais, então estava trabalhando com as redes sociais aí. É, legal. E quando você recebeu esse convite, o que que você achou assim? Felipe Prefeito já te conhecia de algum lugar, assim, já tinha sabia do teu histórico, né, que no papel que ele colocou na planta do secretariado, ele colocou, quer dizer, quase a vida de todo mundo aí, né. Foi. É, não, eu e o Felipe, nós nos conhecemos desde a infância, assim, estudamos na mesma escola, então somos amigos anos e anos, né. E por mais que eu tenha ficado alguns anos morando fora, ele sempre acompanhou, a gente sempre conversou, sempre foi presente. Então ele me conhece, conhece da minha índole, minha história, da minha família, tudo que eu estudei, os lugares que trabalhei, as experiências que eu obtive com todos esses lugares. Então, quando surgiu o convite, é uma honra, porque quando você é convidado a estar em um setor público, né, frente a um município, enfim, com uma grande responsabilidade sobre as pessoas, perante aquilo que você vai aplicar, é é de fato, assim como dizem, é um cargo de confiança, porque precisa ser, da mão de alguém que vai executar aquilo que de fato o prefeito vem como ideia, né, como plano de governo. Então, quando ele me disse e me convidou e falou: "Olha, eu não pensei em uma outra pessoa a não ser você", foi uma honra, né. E eu já tinha planos em voltar para cá, porque os meus pais são de idade, né, e a gente sabe, vai chegando uma fase, a gente precisa estar perto ali para poder ajudar, auxiliar, então juntou o útil ao agradável. Eu amar a cidade e querer estar de volta, e a função de estar à frente de uma secretaria. Quem me conhece aí sabe, eu amo festa, sempre gostei, né, adoro as movimentações. Então, cada passo que eu dou aqui dentro da secretaria, dentro da prefeitura, junto aos demais secretários, o prefeito e vice, é com muito carinho, cuidado, zelo, pensando no bem da população, né, mediante a situação que nós passamos hoje, que ainda é um pouco complicada, mas nós estamos conseguindo, sabe, aos poucos voltar às tradições que Chavantes sempre teve, né. Nós tivemos esse ano aí o carnaval, foi um dia, só que foi um dia muito bem organizado, baixo custo, onde famílias puderam estar na rua, participar, dançar, as crianças, a matinê, com concurso de fantasias, o comércio que nos abraçou novamente, que nós estamos conseguindo voltar essa parceria. Então, nós estamos conseguindo voltar aquilo que Chavantes já não tinha há muito tempo, né. E aí, na sequência, fizemos a nossa festa julina, tanto aqui quanto no Irapé, que também, graças a Deus, deu tudo certo, foi, vixe, 100%, não temos o que reclamar. Teve uma grande aprovação da população. Então, essa é a nossa ideia, esse é o nosso plano, né, fazer com que as tradições voltem para o nosso município, que as famílias voltem a participar, que nós tenhamos as parcerias, comércios, indústrias, enfim, e nós estamos no caminho certo e que assim possamos permanecer. É importante a gente, como você falou, voltar às tradições, porque antigamente a gente via quando
muito sim, há anos atrás, né. E a gente vê que Chavantes, ela era um lugar de referência que antigamente tinha até a casa da Sermec ali, é o mercado, né, que pessoas assim, influentes vinha bastante para cá, né. Vocês famosos, né. É, Eu lembro, eu era nova e aí era o auge da tiazinha, né, e aí eu lembro quando veio, nossa, foi aquela bagunça na cidade, porque era uma pessoa que você via na televisão e de repente estava aqui na sua cidade, né, então, dentre outros nomes, assim, eu era bem nova, então não lembro certinho, mas eu lembro a grande movimentação que gerava, né, e isso todo mundo ganha, né, as pessoas que possam conhecer mais de perto o comércio, porque isso traz é uma questão turística, né, você convida pessoas a estarem na cidade, por conta dessas atrações diferenciadas, então bastante. E tinha, na época tinha famosíssimo, né, o Ouro Verde, né, sim. Inclusive se acabou em nada, mas infelizmente, mas então era movimentado, bastante movimentado aqui mesmo. E hoje depois foi se perdendo, né, essa essência de Chavantes ela foi se perdendo, né. E quando você recebeu esse convite, assim, você achou uma coisa muito desafiadora de querer colocar essas ideias que você tem, assim, tirar realmente do papel e colocar em prática, né, e tentar voltar mesmo tudo isso, voltar de novo, né, à realidade como era antigamente? assim, ó, quando, ele me convidou, eh, já houveram propostas em gestões passadas, assim, mas que nunca foram concretizadas. Então, lá atrás, quando falaram pra mim assim: "Nossa, você poderia ser secretária da cultura, tal". Aí, é o primeiro momento, isso há anos, né, primeiro momento eu pensei: "Nossa, mas por quê, né?". E aí eu comecei a entender o que de fato essa secretaria promoveria em relação ao município. E eu falei: "Nossa, é algo que eu gostaria de fazer". Só que isso passou, né, não se tocou pra frente, então quando veio de fato o convite, as ideias que eu tive naquele tempos para trás, elas voltaram, só que de uma maneira diferente por conta também das experiências que eu tive nos outros lugares que eu trabalhei. Né, então assim, eu sabia que tinha a questão do desafio, por conta da situação que o nosso município se encontra, né, porque nós ainda nos encontramos numa situação um tanto quanto precária, porém eu assim, eu tenho muito traçado na minha cabeça as coisas que eu gosto e quero realizar. Obviamente que não depende só de mim, né, nós trabalhamos num setor público, então são várias variações aí, mas eu tenho muito na minha cabeça as coisas que eu quero, e graças a Deus o Felipe e eu, com o Cadão e o time, nós somos bem alinhados em relação a isso, nossas ideias batem. Então assim, é um desafio muito grande, é uma super responsabilidade, porque você quer fazer um evento, você organiza ele em papel, documentação, em projeto, porém, a maior responsabilidade é quando ele está acontecendo. Né, assim como nós tivemos aí os eventos que eu disse, carnaval e a festa junina. Porque a hora que você coloca o evento, tá, decorei, arrumei, tá tudo certo, tá todo mundo contratado, legalizado, tudo certinho. A hora que coloca 2.000, 3.000, 4.000 pessoas na rua, ali de fato é onde a responsabilidade aumenta. Porque aí você já não tá lidando somente com uma estrutura, você tá lidando com vidas, com pessoas. Então você precisa cuidar de cada passo, né. Então nós sempre, colocamos a questão da segurança, policiamento, tudo pelo bem-estar da população no evento. Então eu falo, a partir do momento que entra a primeira pessoa até sair a última, eu não fico tranquila, porque eu não tô a minha responsabilidade não é somente sobre o evento e sobre aquilo que eu contratei, são sobre as pessoas que estão ali. Eu preciso cuidar do bem-estar e para que seja tudo bem. Então, cada evento é um desafio. Né, eu gosto, eu adoro, "Ó, vamos fazer tal coisa". "Não, vamos". Então aí, tal evento, eu vou lá, planejo, organizo o contrato e gosto de que tá tudo acontecendo. Só que o dia é o que me faz entrar em êxtase mesmo, que aí eu falo: "Meu Deus, tá tudo acontecendo", você vê as pessoas gostando, né, e aí depois eu falo que o elogio, os agradecimentos é uma consequência do bom trabalho. Trabalho, né. Entendeu? Então isso é o que enche a minha caixinha da felicidade lá. Quando eu terminou o evento, eu chego na minha casa, deito na cama e falo: "Papai do céu, obrigado por mais uma e vamos para a próxima", né, e por enquanto deu tudo certo e que assim permaneça. E para assim, quando você tem essas partes de
de eventos, ó, já se programa, né, sempre pro ano, o que que vai ser feito durante a programação do ano inteiro, né. E o recurso ele você consegue, assim, esse recurso vem ele do próprio cofre público nosso aqui, né, caixa nosso, ou vocês conseguem parceria com verbas, se vem de deputados, do tanto da de Brasília lá como de São Paulo? Então, nós ainda, por conta da situação, hoje as emendas que têm vindo dos deputados, enfim, têm ido para a Secretaria da Saúde, da Educação, porque, de fato, são secretarias de grande vulnerabilidade que estão precisando desse auxílio. Então, assim, hoje eu tenho trabalhado com a nossa própria dotação mesmo, né, orçamentária que é do município para a secretaria, né, da prefeitura para cultura e turismo, e nós temos tido muita parceria em relação ao comércio, né, hoje, como eu te disse, né, nós estamos voltando tudo isso, então, que nem nós fizemos o 1º de maio, diversos comerciantes e empresários da cidade nos auxiliaram, nos ajudaram em relação a alguns custeios, né, em contratações, enfim, e até mesmo no estar presente, né, no brinde, na questão dos troféus, enfim. Então, assim, hoje nós não temos uma grande um grande orçamento para isso, né, então assim, nós vamos rebolando ali, tirando leite de pedra, Sim. né, por isso que eu falo, é fazer o evento o máximo, de baixo custo, sabe, por conta de respeitar de fato a situação que nós estamos hoje. Não tem como fazer uma grande estrutura aí, sendo que outras secretarias de vulnerabilidades estão na necessidade. Né, obviamente que quando um dinheiro ele vem destinado à secretaria, precisa ser usado para esse, para ir para aquele departamento, enfim. Mas hoje, assim, as parcerias têm sido bem legais, e nós estamos agora novamente com o ciclo 2 da Aldir Blanc, que vem para para acrescentar, né, a questão cultural do nosso município, aonde pessoas daqui mesmo são contempladas e elas promovem projetos para nós, né, então, já passou pela Câmara aprovação, enfim, agora em outubro acredito que já caia essa verba, só que isso não é nada para a prefeitura, todo esse recurso ele é destinado para pessoas que serão contempladas. Então, só que depois esses projetos voltam para nós. Então vamos supor, você é músico, você vai lá, se inscreve no edital, e aí você é contemplado com uma parte dessa verba, e aí você tem que apresentar alguns shows na cidade. Então volta para nós, né, o dinheiro não vem, não é nada para a prefeitura, são somente para os contemplados. Então assim, aos pouquinhos nós vamos conseguindo aí, ó, de pouco em pouco, mas eu acredito, nós estamos no 1º ano, estamos indo bem, então, conforme for passando vai melhorando para todo mundo, né, mas eu preciso respeitar, assim, a necessidade de maiores de outras secretarias. A pergunta foi exatamente que eu fiz pra você, porque em cima disso você falou, respondeu, eu queria que você desse mais uma pincelada nisso. Que muitas vezes, assim, as pessoas aqui no município, em rede social, eu bato muito nisso, principalmente quando os vereadores está bem. Porque às vezes nós, por falta de conhecimento nessa área, né, a gente pensa assim: "Ah, mas, a prefeitura recebeu verba digital, por que que não dá para a cultura fazer tal coisa, né? Ah, por que que tirou da cultura, às vezes, né, assim, por que não tira da cultura para poder suprir a necessidade da outra ali?". É que nem você falou, né, queria que você pensasse mais nisso. A verba que vem específica, ela realmente tem que ser gasta naquilo, Exatamente. foi feito ali, não tem como você tirar, né, daqui, tipo assim, vem a obras e tirar lá, tá sobrando dinheiro no obras, tira o dinheiro do obras e manda um pouco lá para a cultura, né, auxílio de isso, obviamente. Mas eu queria que você pensasse mais nisso, porque as pessoas sempre às vezes eu vejo muito em rede social, o pessoal fala assim: "Ah, mas a o a cultura tem dinheiro, podia muito bem passar para tal secretaria ou vice-versa, né, secretaria lá tem bastante dinheiro, ela poderia estar passando para a cultura, poderia fazer tal evento, tal". Não, exatamente. Nós falamos assim, é como se a dotação orçamentária do nosso município fosse um bolo, e esse bolo é dividido em fatias. E obviamente a fatia maior vai de acordo com a necessidade da secretaria, né, demandante. Então assim, educação, saúde, são as maiores,
é o que é à frente de fato do município, né. Então eles recebem uma dotação maior e como que suplementa em relação a isso? A secretaria que mais se movimenta, quanto mais ela se movimenta na verdade, mais ela consegue ter um espaço para poder trabalhar. A cultura e turismo no nosso município, há anos, está parada. Então é uma secretaria que estava, de fato, esquecida. Isso não é uma coisa em papel, tá, isso a própria população reconhece, né, por esses eventos que nós fizemos, as pessoas já falam: "Nossa, que legal, poxa, uma coisa que já não tinha há muitos anos e está voltando". Sim, então é uma secretaria que nós estávamos com uma fatia ali do bolo, né, e parada. Então por que que eles iam aumentar a dotação de uma secretaria que já não se mexia há anos, né. Então assim, que nem esse ano a gente tem uma fatiazinha assim, para poder trabalhar. Pô, fizemos grandes movimentações, o ano que vem a gente aumenta mais um dedinho, entendeu? E assim vai indo. Então assim, não podemos reclamar, porque essa divisão de fato ela é feita em cima de estudos, aonde o financeiro, todos eles, eh, analisam o cenário mediante a todos, e aí eles fazem as repartições, né, para as secretarias, para o esporte, enfim, para todas que são presentes. Mas, a população muitas vezes não entende, né. E eu falo porque eu também já estive do outro lado. Hoje, trabalhando dentro do setor público, eu entendo como funciona, mas por muitas vezes também já apontei, pela falta do conhecimento mesmo, né, por às vezes não ser algo tão explícito, não sei qual seria o ponto, desculpa, mas, não é assim: tem tanto dinheiro lá na educação, por que que não passa para a cultura fazer? Não é, não pode isso. E o que vem para educação, é para educação. Assim como quando os deputados, enfim, chega alguma emenda para determinada secretaria, é para utilizar naquilo. E eu vejo até às vezes em comentários na própria sessão da Câmara, quando os vereadores vão falando sobre projetos, né: "Ah, mas deputado mandou uma emenda, por que que não fizeram nada?". Gente, quando o deputado manda, o dinheiro não cai igual faz um pix, não é assim, tá. Isso demanda tempo, necessita de projeto. Então, muitas vezes a gente vê nas redes sociais a questão do: "Ah, deputado tal mandou tal valor", não cai na hora, né. Isso aí, o pessoal dos convênios tem todo um trabalho interno que eles precisam fazer para que isso seja aprovado. Então, é necessário ter um pouquinho de paciência. Lógico que para nós seria muito melhor Sim. se viu, Na hora, né? passa seu Pix que já está aí. Mas infelizmente não é assim, o setor público ele é um tanto mais complexo, isso por segurança do próprio benefício recebido, né, porque hoje a gente sabe, já é um pouco complicado, então não dá para facilitar, não pode ser dessa maneira, porque nós seguimos leis, enfim. Exato. Então tem todo um trâmite legal para que esse dinheiro venha e seja repassado de maneira correta, e nesse governo, graças a Deus, nós estamos trabalhando corretamente em relação a isso. É, né, inclusive tem até o órgão fiscalizador, o Tribunal de Contas, que depois peça isso daí, vê se foi gasto realmente, Pente fino passa. né, não tem jeito, aponta mesmo, né. Exato. Se tiver coisa errada, eles apontam, se tiver certinho, é ponto pra cidade, né. Exatamente. É onde que as verbas começam a vir, né, eles conseguem enxergar e ver, que a gente imagina assim: "Ah, o deputado", é engraçado é isso, né, o deputado tal, mandou tanto de verba para a Secretaria de Cultura e Turismo, tal, para gastar nisso. Você chegar lá o ano que vem, você vai pedir mais alguma coisa, a gente imagina assim, ele nem vai lembrar da gente. Nossa, é totalmente ao contrário, ele vai estar lá, ele já está com a planilha lá, ele vê o que foi investido com você aqui para a prefeitura Exato. na cidade e viu se realmente você gastou. Eles têm esse tipo de controle lá, né. E vocês têm algum planejamento, assim, de fazer na parte, assim, do turismo mesmo, assim, ali a parte da nossa Ponte Pêssego, que fica, muito visitada, principalmente agora no verão, né, primavera e verão, que é bastante visitada. Tem algum projeto, alguma coisa que fazer ali para o lado da Ponte Pensa não? Então, falando da parte do turismo, né, de imediato, assim, nós estamos com os procedimentos ali para sermos contemplados pelo MIT, né, que é o município de interesse turístico, que já foi começado algumas vezes lá para trás, mas não deram sequência. Hoje já era para nós sermos contemplados com esse benefício, que é uma verba que vem do governo para o município, para ser destinado somente ao turismo da cidade. Então hoje nós estamos na fase da contratação
que é da assessoria, porque é necessário ter essa assessoria, porque, assim, eles dão para nós os caminhos certos para que não tenha os erros já cometidos lá atrás, né. Então é assim, ó, nós estamos em contratação, e aí ele fala: "Ó, os passos são esse. Para que a gente consiga ser, beneficiado, né, aprovado, enfim, isso não é agora, demanda um tempo, a fase da contratação ela é demorada, o estudo ele é demorado, no entanto que se de fato tudo der certo, eh, se eu não estou equivocada, é para 2029 apenas, eh, o ser beneficiado se nós formos aprovados. Então, para você ter uma ideia, o quanto tempo de estudo nós vamos ter que fazer para poder ser beneficiado com essa verba do MIT, né. Que alguns municípios, enfim, nossos vizinhos aí, foram contemplados agora, mas porque também estão vindo há tempos fazendo. Então, quando começou lá atrás, eu lembro que eu fiz parte do conselho, do Contur, que é necessário ter, e eu fiz parte já há muitos anos atrás, então se tivessem dado sequência, hoje nós já seríamos contemplados. E quando esse recurso vem, como é um orçamento bem bacana, a gente consegue mexer nessa parte turística. E como você disse, em relação à ponte, né, inclusive acho que há uns 15 dias atrás eu recebi um projeto de uma pessoa um investidor na verdade, que tem interesse, né. Então assim, nós estamos fazendo estudo lá do espaço, se tá, tipo, tudo legalizado em relação a é tudo da prefeitura, enfim, porque né, como eu digo assim, entrei esse ano, então assim, é tanta coisa para ver, que a gente, né, você tem que dar foco e concluir. Sim. Então eu não consegui chegar nessa parte lá ainda, e nós estamos aí no 10º mês e eu acredito que tá tudo dentro do prazo, tá tudo certo. Mas eu preciso fazer um estudo dali certinho, por quê? Não é simplesmente você montar alguma coisa, você precisa pensar toda na base de segurança, né, porque a partir do momento que você leva pessoas para um local, você precisa pensar tudo ao redor ali, né. Então assim, hoje tudo aquilo ali é uma forma segura para nós recebermos, qual é a estrutura, qual é o plano, qual é a contrapartida para o município, né, como que nós podemos organizar isso. Então esse projeto chegou para mim faz uns 15 dias, eu ainda não consegui sentar para mexer com ele certinho, entender como que nós podemos, ou executar ou legalizar, enfim, mas eu tenho grandes ideias, porque eu tenho um carinho ali pelo espaço da ponte. Ah, é o nosso cartão postal, né, então nós temos que cuidar. Sim, eu vejo sim que existe tem uma grande parceria com o bombeiro, polícias, tudo certinho lá, né, pra esse parte de segurança, né. Sim, sim, é tudo bem organizado. E lá atrás, quando você falou, você estava falando aqui, eu me lembrei de uma coisa, lá atrás, bem lá atrás mesmo lá, eles estavam, inclusive tem até um espaço ali, não sei nem sei como tá hoje aquele espaço, que eles queriam fazer um camping. Esse projeto ainda ele existe ainda ou deixou quieto essa parte de fazer um camping aqui na ci Olha, eu não sei te dizer a fundo o motivo de não terem dado sequência nisso, né, como eu não estava não fazia parte, então não sei como foi concretizado, o não concluir. Mas, existe sim esse projeto ainda, e como eu te disse, a gente precisa fazer estudo do local, porque eu falo assim, você olha o espaço e pensa assim: "Pô, aqui é super legal fazer isso", mas assim, existem as legalidades que precisam ser cumpridas, se, de fato pode ser feito, quais os recursos que nós precisaríamos para isso, e não é simplesmente fazer o pós, o que que nós precisaríamos depois para manter, então tem todo um levantamento, né, para ser utilizado, mas lá é um espaço, o Camping Paulo Sul, né, olha que bacana que ficou, ele foi se formando e hoje ele tem uma estrutura bem legal. Então não seria descartada a ideia, mas precisa ser bem analisado, né, então assim, eu não peguei essa parte ainda pra aprofundar ali. eu falo assim porque às vezes tem alguma coisa a ver, posso estar equivocado ou não, mas pelo que eu ouvi, assim, bem raso, assim, acho que tem alguma coisa a ver com a parte da Angra Doce, né, isso, né, da Angra Doce, então tem que ter esse movimento de camping. Essa parceria na verdade, né. Exato, que é isso é legal, né, mano. Eu tenho participado de algumas reuniões onde eles têm apresentado projeto de outros lugares que são tão até compatíveis, assim, com o espaço que nós temos, né. E aí, em trocando conversa até com
com o antigo secretário de Bernardino, nossa, ele me ajudou bastante em relação a ideias, ao que precisa ser feito. Então, assim, eu vou ouvindo experiências, vou procurando saber sobre outros projetos, outros lugares que foram feitos, quais os procedimentos legais que foram seguidos, para que nós possamos acertar aqui também, né. Porque não é simplesmente chegar e fazer, precisa ter todo um cuidado ali para isso. Sim. Eu tenho um zelo para. Eu vejo que a você é um pessoal, né, o Alex que te ajuda bastante, Sim, né, nessa parte e, assim, sobre a parte de esporte. Nossa, o nosso ginásio de esporte também antigamente, não sei se você lembra, era quando existia um campeonato aqui, era lotado esse sim. ginásio de esporte, né. E se tem, assim, sobre o esporte, tem algum movimento, sim, algum evento para poder ser feito? Acho que hoje eu nem sei se hoje a Chavantes participa do campeonato regional também, né, não sei se isso ainda tem ou não. Ó, eu não sou a expert nisso não, essa aí o Alex, nosso secretário de esporte, vai poder aprofundar mais, mas, mediante o cenário que nós eu tenho acompanhado também, né, o esporte ele tá sendo movimentado durante todo o ano aí, os meninos têm ido com diversos times de diversas idades aí para outras cidades, então acredito que possa sim ser esse campeonato regional, mas nós também recebemos aqui, a Copa a UMES, da Civap, então onde outros municípios vêm e jogam aqui, nosso município vai e joga também em outros lugares, então está sendo bem movimentado. Teve o campeonato municipal também, eu não lembro que mês que foi muito legal, movimentou a quadra cheia, porque aí o que acontece? A pessoa vai jogar, todo familiar ia assistir, aí nós colocamos, até um food truck lá na frente do ginásio, então acabou movimentando, e pelo que eu conversei com o Alex agora, se eu não me engano, novembro, vai ter novamente, porque foi a pedido da própria população, Sim. faz de novo a Copa Municipal, tal, os meninos que jogam aqui, eu não sei qual sub é, a idade deles lá, mas enfim, foi bem bacana. Eu participei, fui assistir praticamente todos os jogos, porque tinha amigos jogando. Então daí montamos levou torcida, a galera levou bexiga, bandeira, a fumacinha lá, então foi uma movimentação que, fazia tempo que eu não via, Sim. nesse nível assim, né. Então acredito que agora vá ter de novo pelas informações que eu tive. Então tem sido sim bem movimentada a questão do vôlei, que é o adaptado, a dança que as meninas dão aula lá, a Riane, enfim, então Sim, eu vejo. tá bem ativa a secretaria lá. É, uma coisa que por muito tempo ficou parado. É. O Alex tra tem executado com excelência ali, ele tem um time muito, muito bom, então estão indo muito bem. Certinho, né. E o campo nosso? Então, e é o Alex também. O campo não é nosso. Inclusive, entrando nesse assunto do campo, agora dia 11 de outubro, nós vamos divulgar em rede social também, nós vamos fazer o Dia das Crianças lá, né, onde vão ter diversos brinquedos, todos gratuitos para nossa população, vai ter carreta furacão, tudo de graça para as crianças, pipoca, algodão doce, refrigerante, sorvete, então vai ser movimentado e já está em projeto, porque o que eu conversei com o Alex, questão da reforma, é que para poder de fato executar isso, nós precisamos de recursos, Sim. né, então graças a Deus nós temos um prefeito que ele busca muito em relação a isso, a pedidos a deputado, das viagens, né, inclusive algumas eu também tenho participado, então assim, do pedir mesmo, de apresentar para eles lá, para os grandes lá, a nossa necessidade aqui. Então nosso campo hoje lá ele precisa de uma boa reforma, né, na questão estrutural. Então, eu não sei se já está previsto isso, o Alex também vai poder falar melhor, alguma reforma já de imediato, ou se também está na situação igual nós de estamos aguardando um recurso para poder mexer, né, mas nós vamos conseguir fazer já agora, no dia 11 de outubro, a festa das crianças lá. É. Pra poder movimentar. É um espaço que é surreal lá, né, o tamanho, a estrutura, e o fato dele ser fechado, a partir do momento que as crianças estão lá dentro, a gente consegue ter um controle, né, de não dispersar, não ter problema com a rua, enfim, mas os pais também vão estar presentes, então Sempre, né. é. Isso é bom. Tem que movimentar, né. Sim, tem que dar esses movimentos.
Ah, fica assim, e você tem aqui alguma já programação daqui até para o final do ano já, para poder já que já faz: "Não, isso aqui a gente já vai conseguir executar esse ano"? Não, ó, dia 4 de outubro agora, que é sábado, vai ter o encontro dos jipeiros, o terceiro encontro dos jipeiros da Vaca Atolada, no qual eles vão trazer, acredito aí, uns 200 jipes de fora aí, convidados, né, que vão estar chegando na sexta-feira já, e vão ficar no bosque, porque dessa vez em abril nós fizemos, porém não teve um local de recepcioná-los, assim, né, nós fizemos ali pela Praça dos Estudantes, por fim veio acho 168 jipes, bastante, nós travamos ali, só que foi excelente, né, via famílias chegando, trazendo as crianças para ver, porque o Jeep ele tem aquele o tradicional, mas tem uns que parece um monstro, assim, que eu falo que é o Transformer, que eles são sensacionais. Então acaba sendo não somente para os jipeiros, para a própria população é legal o conhecer, ver algo diferente. No comércio, inclusive nesse dia eu lembro que as padarias, o mercado, tudo foi, não achava água, "Vixe, não estamos achando pão, a gente quer um salgado, não acha", porque pegou acho que todo mundo de surpresa em relação à quantidade e à procura, que dessa vez agora o pessoal falou: "Espera lá que a gente vai nós vamos nos preparar para isso". Então vai acontecer agora dia 4 de outubro, sábado, o terceiro encontro, né, da Vaca Atolada dos Jipeiros de Chavantes, e só que a recepção vai ser no Bosque Municipal. Nós já estamos mexendo lá, fazendo a ligação da iluminação, tanto para parte coberta quanto para os banheiros, para poder recepcioná-los, né. Então vai ser às 9 da manhã a saída deles aqui, então toda a população está convidada a vir, apreciar aí nossos jipeiros. E aí depois eles vão voltar, vão passar o dia fazendo a trilha, aí à noite eles voltam para algo um pouco mais interno, porque é mais para quem fez as inscrições ali, eles vão se reunir lá no bosque, mas para quem quiser vai ter um food truck lá, com mesinhas, vai ter uma música, então tá todo mundo convidado a participar. E aí, como eu já disse, no dia 11 também, novamente, né, a festa das crianças, no no nosso campo, lá embaixo no campão. Em comemoração ao Dia das Crianças, e depois do próximo dia eu acho que isso da nossa programação de outubro é essa. Jipeiros dia 4 e dia 11 de outubro, o Dia das Crianças. Aí vai ter um coisa também. Tem, porque a Secretaria de Esportes, eles vão fazer a Semana da Criança. Então eles vão passar pelos bairros igual eles fazem nas férias, né, de janeiro e julho. Então eles vão passar, por vários bairros e no Irapé também. E para o Irapé nós vamos, trazer as crianças de lá para o campo aqui. Só que na sexta-feira, no dia 10, a Secretaria de Esporte vai fazer algo bem mais estruturado lá, né, em comemoração, mas no sábado nós vamos trazer as crianças de lá para cá, para participar do nosso evento também. Você, sinal. 2 festas, 2 festas. Legal. E pra você ver, né, você falou aí de da parte dos jipeiros, pegou todo mundo de surpresa, principalmente de comércio. Você vê como que é importante o movimento, né, de fazer, assim, da cultura, de fazer algo que Chavantes oferece e tem, como da sua cultura em si, movimenta bastante também o comércio, né. Não, muito, muito, porque surge da necessidade. Desde tô com dor de cabeça, eu vou numa farmácia, até porque, assim, que nem no caso hoje, né, os jipeiros, como nós estamos falando. Muitos deles vêm com a mulher e o filho. Então, eles vêm com aqueles eu não vou saber falar o nome, mas tem uns que trazem o caminhão, eh, al como se fosse o guincho, não sei como chama, né. E os jipes vêm dentro, então, assim, é algo surreal. Os caras vêm lá não sei da onde, então eles estão horas na estrada, aí chega aqui, eles querem comer alguma coisa, tomar um café. Então daí eles vão, procuram uma padaria, procuram um mercado para comprar água, ou eles vão fazer a própria compra ali para poder levar para a trilha. Então tudo isso eles vão fazer na nossa cidade, a partir do momento que eles chegam aqui. Então é um ganha-ganha, né. Sim. Até uma mulher de uma loja de roupa disse que vendeu. Porque a mulher chegou com o filho, aí chegou aqui no dia, estava um calorão, mas ele não tinha trazido blusa. Ela falou: "Ah, mas vai que depois esfria". Então ela acabou indo no comércio, comprou uma blusinha de frio para levar.
Então, de pouco em pouco, todo mundo ganha, né. Então por isso que eu, nas reuniões que eu tenho feito com o pessoal da associação comercial, eu falo assim: "Você não pode olhar o evento como algo interno, porque ele expande". Sim. Né, a partir do momento disso, vamos supor, vai ter a festa o carnaval, eu tem a moça que eu faço a unha, tiro sobrancelha, ela falou: "A agenda delas dobram, porque daí as pessoas querem se arrumar para ir, a cabeleireira ela vai ganhar, porque a pessoa quer ir lá, vai fazer uma trança, vai fazer um penteado". Então, não é simplesmente um evento, não é simplesmente uma festa, é a questão da movimentação do nosso comércio. Então isso volta para nossa cidade de alguma maneira, porque todo mundo ganha, né, não é simplesmente a diversão ali, a própria venda. Então e esse do jipeiro também, então pessoal se preparem, porque estamos recebendo aí novamente É bem uma grande quantidade de jipes, então abasteçam as estufas, coloca água para gelar, porque da outra vez faltou. é bem isso mesmo. Que bom, né. Isso é muito bom, porque para nós é ótimo, né, o movimento aqui dentro, Sim, o comércio nosso, né. exato. Eu acho que deixa todo mundo, assim, esperançoso, porque por muitos anos ficou-se parado, né, não houve movimento nenhum, né, você vê comércio quebrando aí, né. E com esse tipo de eventos que vêm para a cidade, movimenta não só a parte de eventos da prefeitura, de divulgação, mas sim o comércio inteiro, né, a cidade inteira fica envolvido, né, querendo ou não, mas fica envolvido, que nem você falou, um esquece uma blusa, quer comprar um pão, uma água, No detalhe ali todo mundo ganha. Brandesque. É. E pra que isso aconteça, é uma coisa que eu sempre falei na festa junina, assim, julina, que a nossa foi em julho, eh, hoje nós temos um time, junto ao prefeito, o vice, de secretariado que algumas pessoas que já trabalharam em outros anos falam, né, nunca foi dessa maneira. Né, o quão unido nós estamos e o quanto isso é importante para que as coisas aconteçam. Porque, né, se eu quero fazer um evento que vai sair pela Secretaria da Cultura, só que para isso eu preciso dos meus parceiros. Então vamos supor, tá, eu vamos fazer a festa das crianças, mas eu precisei da Secretaria da Educação, né, para que nós possamos enviar os convites, o esporte, porque aí tá não seria no espaço, o pessoal do Obras para preparar o espaço, para que nós possamos receber as crianças. Aí, antes de tudo isso, da contratação, a Secretaria da Administração, junto ao setor de licitação e compras, para poder fazer então, assim, ó, é um todo que muitas vezes a população nem sabe como acontece, mas que essa união de secretariado, o quanto ela tem sido importante. Hã. E graças a Deus nós estamos indo super bem, né, em relação a isso. Então, queria agradecer aí os meus parceiros de trabalho, ao prefeito, o vice e também muito a Câmara de Vereadores que, poxa, tem sido tão presente aí e nos auxiliando em tudo que nós precisamos. É essa união, é para o bem da nossa população, é para que as coisas aconteçam. Precisa ter todo mundo andar alinhado no mesmo propósito para que as coisas sejam concluídas. Então nós estamos conseguindo com êxito isso aí, graças a Deus. E eu vou deixar aberto para você fazer alguma gratificação, alguma coisa, falar: "Povo, população aí, pode falar o que você quiser para eles aí". Obrigado, Ives, obrigado pelo convite, a Câmara de Vereadores, pela ideia do podcast. Desejo muito sucesso para vocês, que venham muitos e muitos convidados, porque conteúdo nós temos. Delas. E isso aí pode ter certeza que vai ter para sempre. Vai. Agradecer a população que está sempre presente, né, em tudo que nós fazemos, compreendendo nossa situação. Nós respeitamos muito a questão de quando nos trazem algum ponto, né, de dúvida, enfim, e agradeço quando as pessoas vêm perguntar. Nós estamos aqui para vocês, né, por vocês, então as portas estão abertas, meu telefone, enfim. E mais uma vez agradecer por toda a parceria, por estarem sempre presentes, prestigiando, colaborando para que os nossos eventos aí, todas as ações das secretarias, aconteçam com sucesso. E que Deus abençoe, que possamos continuar assim. E acho que é isso, e agradecer mais uma vez aí todos vocês pelo convite. Obrigado, eu que agradeço você por estar aqui, tá. Com certeza terá mais próxima vez, né, fazer mais de Convite aceito. vez.
Aí você Vamos atualizando a agenda, né. sempre atualizando, tudo certinho, tá. Tá Massa, certo. muito obrigado, te agradeço, Obrigada, eu que agradeço. tá bom. Eu sei que assistiu aí, tá. Não se esqueça, compartilhe, dá seu likezinho lá, põe um comentário lá se gostou, não gostou, não tem problema algum, a gente sempre quer melhorar, né. E tamo aí. Mais alguma coisa assim pra vocês? Um grande abraço, até mais.